A Bíblia diz, em 2 Crônicas, capítulo 22, nos versos de 1 a 12. Em lugar de Jeorão, os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, o filho mais moço de Jeorão. Isso porque a tropa que tinha vindo com os árabes e invadido o arraial tinha matado todos os filhos mais velhos do rei. Assim, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, se tornou rei. Quem está acompanhando sabe as conspirações, as traições, as coisas terríveis que acontecem ou que aconteciam nos bastidores da monarquia, tanto em Israel quanto em Judá. 2. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele, que era filha de Onri, se chamava Atalia. Acasias também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque a mãe dele o aconselhava a cometer iniquidades. Bom, tenho dito que quando a palavra de Deus se repete, não é para te pular, é para te aprofundar, ampliar, mergulhar, cavar, cavocar, buscar o tesouro. O Senhor está repetindo e a aprendizagem ocorre pela repetição. Esse texto já foi trabalhado em 2 Reis e já tem vídeo no canal. Então, hoje nós vamos prestar atenção nesse verso 3. A mãe dele o aconselhava a cometer iniquidades. Como eu tenho dito, os cristãos de Bereia eram mais nobres, porque eles examinavam as escrituras. Quando a gente vai fazer um exame, a gente fica satisfeita quando o médico é atencioso, quando ele presta atenção no que tu fala, quando ele te explica. Então, quando a gente analisa a palavra de Deus, quando a gente busca entender, examinar, é nesse sentido, de prestar atenção, de ouvir os detalhes, os pormenores que o Senhor tem na sua palavra. E aqui nós temos uma pérola, nós temos uma pedra preciosa, nesse finalzinho do versículo 3. A mãe dele o aconselhava a cometer iniquidades. Vocês conseguem imaginar, conceber, assimilar, entender isso? A mãe do rei o ensinava, o aconselhava a cometer iniquidades. Quem está conosco desde o início do ano sabe que nós estamos estudando textos destacados, grifados, sublinhados pelo meu pai. Na sua Bíblia, que foi resgatada. Eu não vou entrar em detalhes. Quem quiser saber, assista o vídeo Honra a Teu Pai, em que eu conto tudo o que aconteceu com a Bíblia do meu pai e a forma milagrosa como ela foi resgatada. Pois bem, eu tenho colocado nas descrições dos vídeos os destaques feitos por meu pai. Neste capítulo e neste versículo, eu tenho que ponderar com vocês. Por quê? Porque além do destaque que ele fez com a leitura, ele escreveu uma pesquisa sobre iniquidades, iniquamente.
Eu acredito que ele, assim como eu e como a maioria de nós, fica chocado de pensar que a mãe, que tem que ser o exemplo, ensina o filho, aconselha o filho a fazer iniquidades, a cometer iniquidades. E o pai se preocupou em pesquisar iniquidades, iniquamente. E ele escreveu injustiça, crueldade, perversidade e ruindade. Então a gente poderia ler este texto com esses sinônimos, com esses significados, para ampliar o sentido e até para entender o que vai acontecer depois. A mãe dele o aconselhava a cometer injustiças. A mãe dele o aconselhava a cometer crueldades. A mãe dele o aconselhava a cometer perversidades. A mãe dele o aconselhava a cometer ruindades. Ficou claro para ti? Tem alguma dúvida? Sabemos de famílias que são criminosas, que agem à margem da sociedade, da lei, daquilo que é reto, daquilo que é justo. E na Bíblia não é diferente. A Bíblia ilustra, mostra, expressa, manifesta, revela nada mais, nada menos do que o ser humano. E o ser humano, seja culto, seja analfabeto, seja rico, seja pobre, seja homem, seja mulher, seja velho, seja criança, ele é pecador. E ele é passível de errar, de pecar. E vimos que reis também pecam, assim como prefeitos, governadores, presidentes, juízes, professores, pais, mães, seres humanos em geral pecam. Mas quando esses seres humanos estão investidos de autoridade, ocupam uma posição de honra, de poder, um cargo, esta maldade, esta crueldade, essa injustiça, essa perversidade, essa ruindade se espalha, porque ele está numa posição de autoridade. Então tu imagina o mal que acarreta para o povo quando o rei é iníquo, quando o rei é injusto, quando o rei é cruel, quando o rei é perverso, quando o rei é ruim, é mau. 4. Fez quem? Acasias fez o que era mal aos olhos do Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles foram os seus conselheiros, depois da morte de seu pai, para sua perdição. Então, aqui a maldição passou de pai para filho, de filho para neto. Vimos o que Acabe e Jezabel fizeram no tempo de Elias. E a filha, Atalia, seguiu os passos dos pais. E ainda, por cima, aconselhava, ensinava o filho. Então, a gente tem o pai, o filho e o neto. No caso, o pai, a filha e o neto. Estão entendendo? É muito sério. 5. Também andou nos conselhos deles e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a Ramote de Gileade, para guerrear contra Azael, rei da Síria. E os sírios feriram Jorão. Então ele voltou para Jezreel para curar-se das feridas que lhe fizeram em Ramá, quando lutou contra Azael, rei da Síria. E Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, filho de Acabe, que estava doente. Foi da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, fosse visitar Jorão.
Porque, quando chegou, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para exterminar a casa de Acabe. Quando Jeú estava executando juízo contra a casa de Acabe, encontrou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que estavam ao serviço do rei, e os matou. Tu entendeu? O próprio Deus criou essa situação. Olha no 7. Foi da vontade de Deus que Acasias, para a sua ruína, fosse visitar Jorão. Eu não sei se tu tá entendendo. Se tu tá acompanhando os vídeos, tu tá entendendo. Agora sim, o que é importante eu falar para vocês? A casa de Judá, na maioria das vezes, fazia o que era reto. A casa de Israel, na maioria das vezes, fazia o que era mal. Então, a família de Acabe, o reinado de Acabe, foi um dos piores de Israel. E a filha de Acabe foi para Judá. E quando foi para Judá, levou o mal, levou a maldição, a iniquidade, tudo isso que a gente já falou aqui. E não só isso, ela ensinou seu filho a fazer o mal. Mas isso é muito grave, é muito pesado, muito sério. E Deus tinha dito que eles seriam amaldiçoados. Tanto Jezabel, que a gente sabe o fim, como foi, e Acabe. Mas os filhos, os netos. Então a palavra de Deus tinha que se cumprir. E o que Deus fez? Deus agiu. Deus fez com que Acasias fosse visitar Jorão. Então, o rei de Judá foi visitar o rei de Israel. E foram mortos. Depois mandou procurar Acasias e o encontrou em Samaria, onde se havia escondido. Samaria, capital de Israel, do reino do norte. Jerusalém, capital de Judá, do reino do sul. Porque os reinos foram divididos depois que Salomão morreu. Jeroboão, reino do norte. Roboão, reino do sul. Eles o levaram a Jeú e o mataram. Então o sepultaram porque disseram: ele é neto de Josafá, que buscou o Senhor de todo o coração. E não havia mais ninguém na casa de Acasias que pudesse ser rei. Temos vídeo sobre o que aconteceu, que a lâmpada não foi apagada. O que acontece aqui? A gente vê a palavra de Deus se cumprir, a fidelidade de Deus e, ao mesmo tempo, a maldade humana. Nós estamos vendo que Deus não se esquece. Por mais que às vezes as pessoas pensem que Deus está demorando, que a justiça de Deus está sendo tardia, Deus não esquece. Ele disse que vai fazer, ele faz. Demore o tempo que demorar. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E Deus faz a sua vontade no tempo certo. Quando tiver que ser, ele faz, ele age. E aqui a gente vê a fidelidade com Josafá, que nós também estudamos. Quando Atalia, mãe de Acasias, viu que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá, que tem vídeo já no canal sobre isso também. É só tu dar uma pesquisada aí. Que também é quando a gente estava estudando sobre reis, o segundo reis. Mas Jeozabeate, filha do rei, raptou Joás, filho de Acasias, do meio dos filhos do rei que seriam mortos, e o escondeu, juntamente com a sua babá, numa câmara interior. Assim, Jeozabeate, a filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, e ele não foi morto. Joás esteve com eles, escondido na casa de Deus, durante 6 anos, e Atalia reinava no país. Como eu falei para vocês,
um segundo relato, vamos dizer assim, um relato complementar de 2 Reis, e temos vídeo bem explicadinho sobre Joás, sobre tudo isso que aconteceu. Hoje eu estou mais focada na questão da maldade, da iniquidade, dessa perversidade de uma mãe ensinar o seu filho a fazer o mal. E isso é tão grave que ele foi morto. E ela também, né? Mas ela reinou. Ela teve um tempo ainda reinando e fazendo o mal. O que a gente pode aprender hoje com esse capítulo tão curtinho que seria uma repetição de 2 Reis? Que o rei Acasias, rei de Judá, fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque a sua mãe, Atalia, o aconselhava a proceder iniquamente. Deus quis que Acasias fosse visitar Jorão, rei de Israel, para assim destituir, exterminar a casa de Acabe e de Jezabel e matar Acasias também. Deus queria dar um fim nessa iniquidade, nessa perversidade, nesta crueldade, nessa perversidade, nessa ruindade desta família. E fazer justiça aos filhos de Davi, aos descendentes do trono. Porque a promessa de Deus é clara. Se tu obedecer, tu vai ter a bênção. Se tu desobedecer, tu vai ter a maldição. Então, como Davi era um rei fiel, foi fiel, amava o Senhor, Deus prometeu a Davi que nunca falharia o trono, nunca ficaria sem descendente. E Deus cumpriu quando salvou, protegeu Joás.